terços da superfície do planeta, berço da vida, uma importante fonte de alimentos. Desde que o primeiro peixe foi pescado, a humanidade depende do mar. Mas no programa de hoje você vai ver que os cientistas começam a extrair das águas salgadas mais do que comida. Dali estão saindo produtos que dão origem a substâncias anticoagulantes e a medicamentos que podem ajudar a combater. No Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisadores trabalham no desenvolvimento de um medicamento natural similar à heparina, um poderoso anticoagulante que é usado na prevenção e combate a doenças cardiovasculares e doenças inflamatórias e que também atua como coadjuvante no tratamento do câncer. E a base para esta pesquisa está aqui: animais invertebrados marinhos. Neste laboratório, animais invertebrados, como o pepino do mar e a batata do mar, são as cobaias. Os pesquisadores descobriram que eles têm substâncias análogas à heparina, o principal anticoagulante conhecido, e que é feita atualmente a partir de compostos retirados de pulmões de bois e porcos. A heparina é capaz de impedir a formação de coágulos no sangue que levam ao entupimento de veias e artérias e a complicações depois dos infartos. E também é utilizada na prevenção da trombose em pacientes que fazem hemodiálise e em cirurgias nas quais o sangue circula fora do corpo. Os cientistas identificaram as estruturas químicas sintetizadas pelos invertebrados marinhos e verificaram que alguns desses compostos apresentam estrutura semelhante à da heparina. Os testes com esses compostos foram feitos in vitro com cobaias que foram induzidas a ter uma trombose. Após a injeção dos compostos dos invertebrados, os resultados mostraram que eles são capazes de prevenir a formação de coágulos nas veias e artérias e de reduzir o sangramento, pior efeito colateral provocado pela heparina obtida do pulmão e do intestino de bovinos e suínos. Além disso, eles não são tóxicos, não se acumulam nos tecidos, possuem um efeito anticoagulante mais prolongado e, por sua origem, ao contrário dos mamíferos, os riscos de contaminação viral são praticamente inexistentes. Bom, esse trabalho consiste basicamente a gente ir ao campo, pegar os organismos, trazer para o laboratório e remover os tecidos que contêm esses compostos, esses análogos da heparina, e fazer uma extração e em seguida uma purificação dessas moléculas. Em seguida, essas moléculas elas são caracterizadas, a sua estrutura química, e a gente parte em seguida para fazer as análises em testes in vivo, aliás in vitro primeiramente, né, que consiste a gente determinar os mecanismos moleculares da ação, nesse caso anticoagulante, desses análogos da heparina, e numa etapa subsequente a gente parte para a análise da atividade in vivo, utilizando modelos experimentais de trombose arterial e venosa. Também estamos desenvolvendo modelos de inflamação renal e intestinal e também, mais recentemente, nós começamos a desenvolver um modelo de metástase, onde as células cancerígenas vão ser injetadas na veia da cauda do camundongo, e nós vamos administrar a heparina obtida desses invertebrados no camundongo para verificar o seu efeito antimetastático. Queria que você explicasse o que é a heparina, de onde ela é obtida e como ela atua no corpo humano. Tá, então a heparina ela é um polissacarídeo, né? Ela é obtida, essa heparina comercial ela é obtida de pulmão e intestino bovino e ela basicamente inibe a formação de trombo nas veias e nas artérias. É um anticoagulante. É um anticoagulante. Quais são os compostos que vocês encontraram nesses animais marinhos invertebrados que permitem que vocês possam fazer uma heparina semelhante à que já existe hoje no mercado? Existe uma semelhança estrutural, mas tem alguns aspectos na estrutura da molécula que são diferentes. Mas basicamente a vantagem dessas heparinas que a gente obtém desses invertebrados é o menor efeito de sangramento, que é o principal efeito colateral da heparina que é obtida de pulmão e de intestino de boi e de porco. Ou seja, essa aí, ela para o sangramento mais rapidamente? Ela tem um efeito de sangramento menor, né?
Porque a heparina de vertebrado, quer dizer, do porco do boi, ela tem um efeito colateral que é o sangramento e ela também previne a coagulação. Tá? E a heparina dos invertebrados, ela também previne a coagulação, tá? Mas não tem um efeito de sangramento, que é observado na heparina de vertebrado. Isso então transforma esse tipo de heparina numa solução melhor? Sim. É uma solução melhor, é um agente anticoagulante sem efeito colateral indesejado da heparina. É importante assim, ressaltar que esse estudo, ele está, apesar de já estar sendo feito há 15 anos, é um estudo que ainda vai demorar muito, né? Porque você tem que verificar se esses compostos têm efeitos tóxicos, então a gente tem que desenvolver os testes toxicológicos, né? E depois sim partir para os testes em organismos, quer dizer, em seres humanos. Né? Que isso é uma questão que envolve um aporte de recursos muito grande, né? E o envolvimento de outras áreas não básicas, mais clínicas, né? E a gente tem toda a possibilidade de fazer isso aqui no hospital. E eu também queria ressaltar que essa pesquisa, ela não pode também ser desenvolvida, quer dizer, a utilização desses organismos como fonte alternativa de uma heparina sem efeitos colaterais, ela precisa também a participação de outras áreas, como por exemplo a biologia marinha. Porque você não pode simplesmente ir no mar, onde esses organismos habitam, e retirar, coletar esses organismos assim, indiscriminadamente. Né? Então você vai estar causando aí um prejuízo muito grande para o meio ambiente e também você não vai ter um aporte de matéria-prima suficiente para que isso venha a ser utilizado de uma maneira assim, muito grande, né, em termos de você preparar um composto para ser usado em seres humanos. Entendi. E quais foram os testes que vocês já fizeram até agora e que comprovaram a eficiência dessa heparina feita de invertebrados marinhos? Tá. Bom, então, primeiro nós determinamos os mecanismos moleculares dessa ação anticoagulante, antitrombótica. Depois nós desenvolvemos modelos de trombose venosa e arterial em ratos e em camundongos. E agora estamos desenvolvendo um modelo de inflamação intestinal em ratos e um modelo de inflamação renal. São esses os testes que a gente já está utilizando e que a gente observou assim, resultados muito bons, muito eficientes no que diz respeito ao controle da inflamação nesses órgãos e também a prevenção da formação de trombos em veias e artérias. Se a gente fosse comparar com a heparina que já existe no mercado e com essa que está sendo produzida aqui, você diria que é um resultado 40%, 50% melhor? Olha, em termos da ação antitrombótica e anticoagulante, o resultado é menor, cerca de 20% menor. Mas, por outro lado, isso é compensado pela falta de efeito hemorrágico que esses compostos não têm. Eles são desprovidos de qualquer efeito hemorrágico. Então, por esse lado, você pode utilizar uma quantidade maior desse composto, né, até você ter o mesmo efeito quando comparado com a heparina de vertebrado, mas você não vai ter o efeito de sangramento hemorrágico. A heparina de animais marinhos também se revelou um potente instrumento de combate à metástase, a migração de células cancerosas para outros órgãos. E já que o efeito de sangramento é reduzido em relação à heparina de vertebrados, o composto extraído do pepino e da batata do mar poderá ser utilizado em pacientes com câncer. Então, esse paciente do câncer, eles têm associado um quadro de trombose muito grande. E esses pacientes, eles são tratados com heparina, principalmente heparina de baixo peso molecular. Então, nesses estudos clínicos, foi comprovado uma eficiência de controle, não só da parte da coagulação desses indivíduos, mas também com uma melhora da parte relacionada ao câncer. E hoje, a partir dessa premissa, nós então começamos a desenvolver os estudos com essas heparinas dos invertebrados, para a gente verificar no primeiro momento se nos testes
in vitro, eles teriam efeitos semelhantes à heparina de vertebrado. E que a gente comprovou é que nos testes in vitro, eles têm a mesma potência, e eu diria até que alguns compostos uma potência ainda 2 ou 3 vezes maior do que a heparina de vertebrado, né, com relação aos testes in vitro no controle de alguns aspectos moleculares envolvidos no câncer. O que a gente está desenvolvendo agora é um modelo de metástase em animais, mas esse modelo a gente ainda está desenvolvendo. Mas seria a próxima etapa e eu diria que a perspectiva é muito boa, tendo em vista os resultados que a gente obteve com os ensaios in vitro, né, com o tubo de ensaio. Você disse que esse estudo já está durando 15 anos e vai demorar um pouco mais, quer dizer, a gente vai ter que esperar para ver esse tipo de heparina sendo comercializado. Sem dúvida, ele vai demorar ainda um tempo, mesmo porque a gente precisa comprovar através dos testes clínicos em seres humanos se existe realmente uma eficácia superior, né, com relação a essas heparinas novas dos invertebrados. Então a gente ainda tem que comprovar isso. É uma pesquisa que pode vir a trazer assim, a descoberta de uma heparina com menos efeitos colaterais, mas a gente ainda tem um bom caminho aí para até isso se tornar uma realidade. Em termos de pesquisas, o Brasil, com relação a outras pesquisas, existem pesquisas iguais em outros países do mundo ou o Brasil está pioneiro nessa área? Não, existem pesquisas, principalmente com relação ao câncer e essas doenças cardiovasculares, né? Quer dizer, novos anticoagulantes que não têm efeitos colaterais tão marcantes quanto a heparina. Isso é feito em todo o mundo, né? Mas principalmente porque as doenças cardiovasculares e o câncer são as patologias que mais causam óbitos, né, em todo o mundo, né? Então existe a pesquisa, mas eu diria que em termos da pesquisa desenvolvida com essas moléculas de invertebrados, o Brasil está bem desenvolvido. Não tem só os nossos grupos, tem um grupo da Escola Paulista de Medicina fazendo isso também, tem um grupo do Rio Grande do Norte também, que aliás originou para um trabalho que foi feito a partir da Escola Paulista de Medicina. Então acho que o Brasil está bem representado em termos mundial na procura de alternativas para a heparina de vertebrados. E se você quer se informar mais sobre este ou qualquer outro assunto abordado pelo Espaço Aberto Ciência e Tecnologia, é só acessar o nosso site. O endereço é www.globo.com/globonews. Até a semana que vem.